Oi pessoal, nós aqui nesse BL Kids Connection, preparados para levar músicas e histórias legais para vocês, né? Então vocês aguentem aí que tem uma musiquinha e depois uma história maravilhosa, tá? Até já! De um monte que levantaram a cruz, muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim, se entregou pra morrer por mim, sentiu toda a dor que deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou tanto assim, porque me amou, Jesus se entregou pra morrer por mim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Oi, mais uma vez aqui com vocês. Vamos contar uma história também muito emocionante para vocês, hein? É a história de Paulo, o nosso maior missionário, acho que a gente pode falar assim dele, tá? O nosso versículo base está em Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Lá no finalzinho a gente vai entender por que esse versículo é o versículo da nossa lição de hoje. Bom, começando, gente, no começo ali, logo depois que Jesus ressuscitou, os nossos queridos apóstolos começaram a ser perseguidos, como vocês viram numa outra lição que nós demos. A maioria deles morreu com uma morte, assim, de muita crueldade, porque eles foram perseguidos porque levavam a palavra de Deus. E por incrível que pareça, nós vamos contar hoje a história de Saulo. Saulo era famoso por ser perseguidor de cristãos. E ele não gostava e mandava prender e era cruel também. Um dia, ele chegou no chefão dele e pediu autorização para ir até uma cidade chamada Damasco,
para trazer mais cristãos para ele prender, porque a diversão dele era prender cristãos, né? E era meio longe de onde ele estava para chegar até em Damasco, e ele estava no seu cavalo, junto com seus auxiliares, indo, e eis que de repente surgiu uma luz, mas uma luz muito forte, né? E ele falou assim, mas o que é isso? Que luz é essa? De onde vem? Vou fazer uma pergunta. Vocês sabem que luz era aquela? Tem um versículo na Bíblia, lá em João 8,12, que diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem falou isso? Jesus. Então, Paulo estava ali indo para Damasco perseguir cristãos, e eis que surge uma luz maravilhosa, e dessa luz saiu uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, mas como assim? Quem é você? Ele falou assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando Saulo tentou abrir os olhos, viu que estava cego, e a voz sumiu, a luz também. Bom, aí ele foi ajudado pelos amigos, foi levado, ficou na casa de amigos, mas ele ficou tão assim, emocionado, tão mexido com aquela experiência daquela luz e aquela voz, que ele ficou 3 dias sem comer, sem tomar água, sem nada, e sem enxergar também, na casa desses amigos. Mas esse período todo acho que serviu para ele pensar, né? Deus acho que falou no coração dele sobre tudo que ele vinha fazendo de perseguição. E Deus mandou um outro servo dele chamado Ananias ir lá nessa casa onde ele estava para conversar com ele. E Ananias explicou para ele que quem havia mandado ele ali conversar com Paulo tinha sido Jesus, aquele que conversou com ele quando ele caiu do cavalo, aquele que estava na luz. E conversou longamente com ele, acho que explicou melhor tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha se passado, né? E a partir de então, Saulo se transformou em Paulo, porque ele se converteu, ele virou um cristão. De perseguidor, ele agora vai ser um perseguido, né? Porque ele vai levar muito a sério a sua missão de pregar o evangelho a todas as pessoas, e ele inclusive depois no seu ministério ele levou tão a sério que ele fez 3 viagens levando o evangelho a muitos lugares. Ele sofreu muitos açoites, ele foi picado por cobra, ele estava num navio que afundou, enfim. Paulo passou muitos maus pedaços, porque ele também agora, ele era um perseguido, né? E a gente lembra das perseguições de hoje, como eu falei na outra aula que eu falei com vocês, hoje também nossos missionários sofrem perseguição. Os apóstolos de Jesus sofreram perseguição, Paulo sofreu perseguição, né? E Paulo, e ele tinha um companheiro que certa vez estava com ele, e eles estavam na cidade pregando o evangelho para as pessoas, e a cidade ficou meio tumultuada com a presença deles. Pronto, já foi o suficiente para que viessem algumas autoridades e prendessem os 2. Bateram neles bastante com uma vara, olha, deve doer para burro. Eu nunca apanhei de vara, mas olha, eu imagino que deve doer. Bateram neles com as varas e jogaram eles 2 na prisão. O que aconteceu à noite? Vocês conseguem ter uma ideia? Eles ficaram gemendo de dor, precisaram tomar remédio, parará? Não. Eles cantaram louvores ao Deus Altíssimo. Cantaram louvores a Jesus, o Salvador. E o que aconteceu? Começou um terremoto, começou a tremer parede, tremer janela, tremer tudo. O que aconteceu? As correntes que estavam nos braços deles, prendendo Paulo e Silas, quebraram. E até outros prisioneiros que estavam ali na mesma prisão, aproveitaram a chance e deram no pé. Mas Paulo e Silas ficaram ali. E o carcereiro ficou morrendo de medo, porque ele falou, todo mundo vai dar no pé, as autoridades vão achar que fui eu que abri a cela para esse pessoal fugir. Ele ia se matar. E Paulo falou, não faça isso, que nós estamos aqui e vamos defender você por aquilo que for necessário, né? O carcereiro levou então eles para fora, viu que alguma coisa
fora do normal, alguma coisa sobrenatural estava acontecendo ali. Vem aquele terremoto, eles cantando louvores, veio o terremoto, eles foram soltos, mas ficaram ali. E o carcereiro levou eles para fora, e aí então foi cuidar dos ferimentos deles, que até então ninguém tinha cuidado dos ferimentos deles, né? E o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Foi aí que Paulo respondeu, esse que é o nosso versículo de hoje: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E o que será que aconteceu? O carcereiro aceitou Jesus e foi batizado juntamente com toda a família dele. Não é muito legal essa história? E Paulo, assim que a gente tiver chance, a gente vai trazer umas outras aventuras de Paulo nas suas viagens missionárias. Paulo foi um grande missionário. E a exemplo dos outros apóstolos que eram missionários e levavam a palavra de Deus a outros lugares, Paulo também foi perseguido e foi decapitado, cortaram o pescoço dele. Mas nós devemos ficar com medo? Não, porque a nossa vida aqui é curtinha. Melhor é a vida que vem depois com Deus, não é mesmo? Então vamos seguir firmes e fortes, falando da salvação maravilhosa de Jesus. Um beijo. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo